Aleluia! É hora de agir. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e com alegria passe a compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite tão especial de domingo, eu quero que os irmãos saibam de minha alegria, minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele, por sua graça, concede a mim, a minha esposa Joselma, de mais uma vez estarmos em Camboriú para a 39ª edição deste congresso que tem, ao longo da história, abençoado inúmeras, incontáveis vidas, e para nós é um privilégio. Estar nos Gideões é sempre uma honra, é sempre um privilégio, e eu quero agradecer a Deus por este privilégio. Também em público eu manifesto a minha gratidão a Deus pela vida do presidente da igreja em Camboriú e também dos Gideões Missionários da Última Hora, pastor Zilmar Miguel, sua esposa missionária Inês. Manifesto aqui o meu respeito, a minha admiração e a minha oração, pastor Zilmar, é que o Deus desta igreja permaneça a lhe preservar com graça, com saúde, e que o trabalho de suas mãos continue sendo confirmado pelo Senhor. Também agradecer ao pastor Adriano, que Deus em Cristo o abençoe junto de sua família. Também pastor Wesley, pastor Silas, que Deus em Cristo os abençoe. Uma alegria estar aqui com nosso amigo, pastor Reginaldo Ribeiro, sua esposa. Pastor Reginaldo é um companheiro que juntos trabalhamos ali em São Paulo, ao lado de nossos pastores, pastor José Wellington e pastor Wellington Júnior, que faço questão de registrar aqui também. Que Deus em Cristo o abençoe. Também aos que já pregaram, o missionário Ronaldo, pastor André, pastor Antônio Márcio, que Deus também em Cristo os abençoe. Pastor Gilmar, se o senhor me permite, eu também estou acompanhado de 2 obreiros de nossa igreja ali em Mogi das Cruzes. Eu tenho a alegria de, ao lado de minha esposa, pastorear o setor em Mogi das Cruzes, que é ligado ao Ministério do Belém, e eu tenho a alegria de ter aqui os nossos irmãos, o pastor Leonardo e o pastor Gerson. São obreiros ali, pregadores da palavra, homens comprometidos com a igreja, com a família e com o ministério que Deus tem confiado a cada um deles. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu preciso perguntar isto aqui, preciso mesmo. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Que bom. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. É uma luta, hein? É de Deus. Quando você encontrar o livro dos Salmos, no chão, né? Localize aí, por favor, os Salmos de número 116. Quem aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Obrigado. Quando você encontrar os Salmos de número 116, identifique aí, por favor, o verso de número 12. Pois leremos
a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número 14. Os irmãos e as irmãs que encontraram Salmos de número 116, do verso 12 ao 14, por favor, se manifeste dizendo: graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. E só os que podem digam amém. Muito obrigado. Os que estão em pé podem tomar assento, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Este é um salmo com o qual nós, em certa medida, estamos extremamente familiarizados. Esse é um salmo que nós podemos chamá-lo de um dos salmos clássicos da Bíblia, por se tratar de um daqueles salmos mais lidos, conhecidos, amados, e por que não dizer, um dos salmos também mais pregados pelos pregadores. Aliás, eu diria que esse é um salmo extremamente usado em reuniões festivas. É normal em um culto de ações de graças, ou até mesmo na passagem ou na despedida de um ano que se encerra e a chegada de um novo ano. Esse é um salmo que nós usamos amplamente. Então, eu abro a minha participação nesta noite reconhecendo e afirmando que eu sei que esse é um salmo com o qual nós estamos acostumados. Porém, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar aqui entender primeiro por que esse salmo está aqui e está aqui desta forma. Qual é ou quais foram os motivos pelos quais o Espírito Santo inspirou, guiou, moveu o salmista a escrever estas palavras e desta forma? Em segundo lugar, se queremos identificar também os objetivos pelos quais esse salmo foi escrito, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse salmo. E eu preciso, aliás, nós precisamos atentar para o fato de que é preciso considerar que quando você se aproxima de um dos salmos na intenção de interpretá-lo, é preciso levar em conta que a forma de interpretar um salmo não é a mesma forma que se interpreta uma carta. Por exemplo, o Salmo 116 não pode ser interpretado da mesma forma que você interpretaria uma carta do apóstolo Paulo. Primeiro, porque carta, em linhas gerais, estabelece doutrina, estabelece verdade absoluta, enquanto os salmos, eles não têm esta finalidade. Aliás, nem podem, porque na verdade o livro dos Salmos, ele compõe aqueles livros chamados de livros poéticos,
que são livros que expressam sentimentos e que por isso não podem, em hipótese alguma, estabelecer doutrina. Os irmãos imaginem se nós tomássemos o livro dos Salmos como fonte de doutrina e levássemos em conta o verso de número 11 deste mesmo salmo, quando o salmista diz que na sua precipitação ele disse: todo homem é mentiroso. Se fizéssemos disso uma doutrina, então nenhum homem prestaria, todo homem seria engano. Imagine também se tomássemos o livro dos Salmos como fonte doutrinária e levássemos em conta aqueles salmos nos quais o salmista pede para Deus matar os seus inimigos. Seriam salmos contraditórios à ordem de Deus para que não se mate um ao outro. Eu estou tentando dizer que a maneira de nós interpretarmos os salmos não é a mesma maneira de se interpretar um outro livro da Bíblia. É preciso considerar algumas verdades e algumas condições interpretativas. E aí, para avançarmos, é preciso levarmos duas coisas em consideração. A primeira, quando nós temos o Salmo 116 diante de nós, é preciso levar em conta qual é a natureza desse salmo, isto é, qual é o caráter desse salmo, do que esse salmo está tratando, do que o salmista está falando, qual é a fonte, a essência, a natureza desse salmo. Em segundo lugar, é preciso também identificar o contexto histórico. Todo salmo, ele foi uma expressão de sentimentos a partir de uma realidade histórica. Portanto, o Salmo 116, para ser interpretado corretamente, ou pelo menos tentarmos, é preciso que nós identifiquemos o que levou o salmista a expressar estas palavras. Então, em primeiro lugar, o Salmo 116, ele é um salmo cuja natureza é de gratidão. Isto mesmo, o Salmo 116, ele é um salmo de ações de graças. Se você ler o Salmo 116 todo, você perceberá que o salmista está expressando, exprimindo, reconhecendo que tem motivos para agradecer a Deus. O Salmo 116 é o salmo da gratidão. O salmista está usando esse salmo para expressar o quão grato ele era por tudo o que Deus havia realizado em sua vida até aquele momento. Em segundo lugar, o Salmo 116, não é possível identificarmos exatamente o contexto histórico. O que se pode perceber era o estado de espírito do salmista, e isto pode ser visto a partir do verso de número 7, e isto é importante para tentarmos entender onde Deus quer nos levar nesta noite. A partir do que está no verso 7, é possível perceber qual era o estado de espírito do salmista quando ele escreve estas palavras de gratidão. Olha o que está no verso de número 7, ele diz: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem.
Ouça-me por favor. O salmista, quando escreve esse salmo, ele está com a mente sossegada, ele está com o coração tranquilo, ele está com a alma em paz. E percebam, eu vou repetir isso aqui. Quando o salmista escreve o Salmo 116, ele está em paz, ele está em repouso, ele não está sofrendo nenhum tipo de pressão, ele não está sendo perseguido, ele não está sendo caluniado. Pelo contrário, a mente está em paz, a alma está tranquila, o coração está sossegado. Agora eu me dirijo a vocês que me ouvem nesta noite. O que você costuma fazer em dias de paz? O que você faz em dias de tranquilidade? Você vai para a praia, vai para a casa de campo, vai curtir o feriado. Olha o que o salmista faz. Ele está com a mente tranquila, ele está com a alma e o coração sossegados. O que é que ele faz? Ele usa esse tempo de tranquilidade para revisitar o passado, para se lembrar da sua trajetória. E à medida que ele vai se lembrando, ele vai percebendo o quanto Deus havia sustentado a sua vida. Na verdade, o salmista estava aqui cumprindo um princípio, o princípio dito pelo profeta Jeremias, quando ele diz: eu trarei à minha memória aquilo que me dá esperança. O grande problema é que a gente usa esse texto e pratica esse princípio apenas em dias difíceis. Quando as coisas apertam, a gente diz: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. O salmista, ele pega o caminho inverso e ele decide: eu vou usar esse tempo de paz para me lembrar do que Deus fez na minha trajetória. E à medida que eu for lembrando, eu vou aprofundando as raízes da minha fé, porque dia de paz não dura para sempre, dia de tranquilidade não dura para sempre. E aí ele sabia: logo, logo eu enfrentarei uma nova batalha, mas hoje em paz eu vou aprofundar as minhas raízes, para que quando o vento soprar de novo, eu permaneça de pé na presença do meu Deus. É isso, o salmista está fazendo isso. A mente em paz, o coração em paz, a alma sossegada. Ele começa a revisitar a história, a se lembrar da trajetória, a se lembrar por onde ele passou. E à medida que ele faz, ouça-me por favor, ele se lembra, em primeiro lugar, conforme os versos 3 e 4, ele se lembra que quase perdeu a vida. Imagine, ele está revisitando a sua história, ele está se lembrando da trajetória, e ele começa a se lembrar: um dia eu quase perdi a minha vida, um dia me perseguiram tanto que eu quase sucumbi. Ele está se lembrando, mas ele também se lembra, conforme os versos 1 e 2, que ele clamou e Deus o ouviu, ele pediu e Deus o atendeu. Aliás, esta é a dinâmica do Salmo 116. Para um leitor dedicado à palavra, se você ler o Salmo 116 com atenção, você perceberá que a expressão chave desse salmo é esta: eu clamei, ele me ouviu; eu pedi, ele me atendeu;
eu orei, Ele veio em meu favor. O salmista está se lembrando que sim, ele quase perdeu a vida, mas quando clamou, Deus o atendeu. Este salmo, para a gente avançar um pouco, ele é um salmo extremamente pessoal. Eu vou dizer mais, ele é um salmo da intimidade do salmista. É como se fosse uma espécie de diário do salmista. Ele está contando parte da sua experiência, parte da sua trajetória. Ele está se lembrando. Esse é um salmo da intimidade. Ele é um salmo intimista. Isso é tão verdade que, se você perceber aí, o verbo na primeira pessoa é usado mais de 30 vezes somente nesse salmo. E mais, o salmista estava tão em paz que, à medida que ele escreve esse salmo, ele vai importando partes de outro salmo para dentro desse salmo. É por isso que ele tem uma semelhança muito profunda com o salmo de número 40. O salmista está em um momento de sua intimidade. À medida que ele se lembra, preste atenção nisso, à medida que ele se lembra da sua trajetória, ele toma 3 conclusões. Diga bem forte: 3 conclusões. Não, isso não é forte não, vai lá, diga 3 conclusões. A primeira conclusão que o salmista toma, a partir do momento em que ele se lembra de sua trajetória, ele toma a seguinte conclusão: primeira, eu não posso confiar em mim mesmo. Segundo, eu tenho que ter cuidado quando o assunto é confiar nos outros, mas quando o assunto é confiar em Deus, eu posso descansar plenamente nele. É isso. O salmista, ele tira essas 3 conclusões. Primeira, quando o assunto é confiar em mim mesmo. E aí, pastor Zilmar, e me dirijo ao senhor com muito respeito, é claro, em um tempo em que muitos estão incentivando as pessoas, e aí, às vezes em nome da fé, a confiar em si mesmo, a extrair o que você tem de melhor, a dizer: há um potencial dentro de você, explore o que você tem de melhor. O salmista, ele se lembra da sua trajetória e ele conclui: eu não posso confiar em mim mesmo. Segundo, quando o assunto é confiar nos outros, eu tenho que ter os 2 pés atrás. Agora, a minha experiência me garante, quando o assunto é confiar em Deus, pode se entregar de corpo, alma e espírito, porque ele nunca falhou em uma de suas palavras. Quem aqui quer se unir ao salmista e reconhecer que vale a pena confiar em Deus, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nessa noite. Agora, nós precisamos avançar. Agora, é claro, o salmista, quem ainda me ouve, diga amém. O salmista é extremamente organizado. Aliás, Deus não erra nas suas escolhas. Ele é organizado. Ele vai escrever o salmo, e à medida que ele escreve, ele vai, se eu fosse você não perderia isso, ele vai estruturando o salmo. Olha isso, ele abre o salmo dizendo, primeiro, ele fala sobre as suas aflições, os perigos que ele enfrentou. Ele está se lembrando: eu fui afligido, eu sofri perigo, eu fui afrontado, eu fui perseguido. E ele está registrando.
porque a alma está em paz. E ele não está se lembrando com remorso, com rancor, com ressentimento. Não, ele está se lembrando, a alma está em paz. E ele está se lembrando: um dia me perseguiram lá, um dia armaram para mim lá, e teve um dia que parecia que eu ia morrer, porque a cilada foi muito bem armada. E ele vai contando as aflições, os perigos, mas ele também conta, preste atenção nisso aqui, ele também se lembra que no dia da aflição, ele contou sobre ela para a pessoa certa. Eu vou repetir, ele está se lembrando da aflição que sofreu, mas ele diz: mas eu decidi contar para a pessoa certa. Eu me apresentei diante de Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. O Senhor me autoriza a dizer isso aqui nessa noite. Aprendamos a contar as nossas aflições àquele que de fato pode dar o escape. Oh, glória. Eu fui afligido, eu fui alvo de ataque, mas eu contei para Deus. E quando eu contei para Ele, eu experimentei a bondade dEle, a compaixão dEle e a libertação dEle. Diga bem forte: quando eu conto as minhas aflições à pessoa certa, coisas certas me acontecem. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deixa eu lhe dizer uma verdade aqui. Nós temos alguns problemas, eu diria vários. Um deles, nem todos, é achar que o culto é dividido em partes. Por exemplo, vamos orar, logo depois vamos adorar a Deus com os hinos, depois vamos ler a Bíblia, depois vamos ouvir uma palavra, e agora que já temos adorado, vamos ouvir a pregação. Como se orar não fosse adoração, como se cantar não fosse adoração, como se pregar não fosse adoração. Aliás, quer saber de uma coisa? Quem é que está aqui? Diga amém. Tem gente que nem diz, né? Porque às vezes até esqueceu que está aqui. Vai lá, quem está aqui, diga amém. Estar aqui não garante que você está cultuando, porque na verdade o culto não começa quando o pastor ora para começar. O culto começa ou não quando você sai de casa. Quando você sai de casa e diz assim: eu vou na igreja porque hoje é os Gideões, e lá é um ambiente agradável, é muito legal, tem muitas coisas no entorno, então não tem culto para você. Agora, se você sai de casa dizendo: eu vou lá porque eu quero contemplar a formosura do meu Deus, pronto, meu irmão, o culto não começa quando ora aqui, o culto já começou lá na sua casa. Pastor, e o que isso tem a ver? Porque na verdade todo o culto é um ato de adoração. A gente ora adorando, a gente canta adorando, a gente oferta adorando, eu prego adorando. No meu espírito, pastor Reginaldo, de vez em quando eu falo enquanto eu prego: o Senhor, receba este ato, o meu esforço físico, o meu intelecto, a minha emoção, receba como um ato de adoração. Enquanto o pregador prega, ele adora. Enquanto você ouve pregação, é um ato de adoração.
Você crê nisso? Diga amém. Então levante a mão mais alto que você puder. E aqui nós vamos fazer um momento de adoração. Diga bem forte para Camboriú saber que o Gideões já começou. Diga bem forte: o meu Deus é bom, é compassivo e é libertador. Esta mão que você levanta para adorar, toque o ombro da pessoa que está perto de você com respeito, é claro, e diga para ela: em nome de Jesus, você vai experimentar a bondade de Deus, a compaixão de Deus e a liberta. Oh, glória a Deus. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Diante de tudo isso, quem ainda me ouve, diga amém. Diante de tudo isso, o salmista agora, que se lembrou, revisitou o passado, tirou 3 conclusões, estruturou o salmo, experimentou a bondade, compaixão, libertação. Olha o que ele faz agora. Ele começa a escrever algumas decisões que ele tomou para viver a partir daquele dia. Deixa eu tentar dizer de outra forma. O senhor é um gestor, o senhor sabe. É aquilo que a gente diz de depara. Como estava, como está e como estará. Olha o que Olha o que o salmista fez. Olhou para o passado, se lembrou do que experimentou, o cuidado de Deus, como estou e como decido viver a partir de hoje, em resposta ao que Ele fez por mim. Olha isso. Como é que Ele decide viver? Eu estou aproveitando esse tempo de paz na alma para me lembrar da bondade de Deus. E o que eu faço com isso a partir de hoje? Já sei. Olha o verso 1. Que decisão é essa? Amo ao Senhor, porque ouviu a minha voz e a minha súplica. Que decisão. Ele diz: já sei, a partir de hoje, se eu amava a Deus, eu vou amar ainda mais. Se eu trabalhava para Ele, eu vou trabalhar ainda mais. Tem um grupinho por aí dizendo: você está fazendo demais, você está se esforçando demais, as pessoas nem reconhecem o seu trabalho, as pessoas nem valorizam o seu trabalho. Não tem problema, eu sei por onde passei, eu sei o que eu enfrentei, eu sei o que Deus fez por mim. E se eu trabalhava, vou trabalhar mais. Se eu amava, vou amar mais. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Você crê que Deus está falando aqui nessa noite? Então, onde tiver mãos levantadas, Deus renova as tuas forças para fazer mais, para trabalhar mais, para se esforçar mais e amar mais.
Segunda decisão. Primeira é: vou te amar mais, vou me entregar mais, vou me gastar mais. Mas esse negócio de ministério está acabando com você, então vai acabar mais. A ingratidão está acabando com você, pois então vai acabar mais, porque não vou parar. Hoje o Senhor está me fazendo lembrar por onde passei e o que Ele Segunda decisão, com base na experiência lembrada, verso 7: descansarei ainda mais nele. Faça assim, por favor, ó. Faça assim, ó. Pode fazer. Respire fundo, vai lá. Descanse mais. Desacelera. Tranquiliza a mente. Ele não cuidou de você ontem. É isso que o salmista está fazendo. Se Ele cuidou de mim ontem, para que me desesperar hoje? Eu vou me lançar mais aos seus braços. Eu preciso adiantar. Olha a outra decisão dele, verso 9. Olha o verso 9. Olha a outra decisão: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ele decide: vou andar ainda mais na presença dele. Olha a outra decisão: vou pagar os meus votos, vou ser ainda mais fiel. Não vem me dizer que esse púlpito é como qualquer outro, porque não é. Não é. Não vem com essa história. Os olhos se voltam para cá. E a gente tem que aproveitar esse momento para falar a verdade da palavra. Porque é daqui que sai cura para muita gente. Então vai lá. E aqui eu vou demorar uns 5 minutos. Olha a outra decisão que ele toma. Verso 2. Aqui nós vamos devagar. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, olha que decisão: invocá-lo-ei enquanto viver. Vamos na prática. Porque ele me ouviu ontem, é agora que eu vou orar mais. Mas vamos ser sinceros aqui. Esta não é a nossa tendência. A nossa tendência, quando a nossa oração é respondida, é relaxar. A gente faz até culto de ações de graça. E o que é que tem culto de ações de graça de pentecostal? Oração, hino, testemunho, e termina como? Bolo e guaraná. O bolo é mais glacê do que qualquer outra coisa. E o guaraná, não vou nem falar a marca. Porque quando a gente recebe o que pede, a nossa tendência é relaxar.
Vamos desfrutar, pois o salmista faz o contrário. É exatamente porque ele respondeu minha oração que agora eu vou orar mais. E aí, meu irmão, eu me lembro de um personagem da Bíblia, Tiago capítulo 5 versículo 17. Elias, presta atenção aqui, Elias, quem foi Elias? Elias não foi um profeta, Elias foi o profeta. Ele é tanto o profeta que no Monte da Transfiguração, quando Jesus teve o seu rosto ali glorificado, transfigurado, quem é que aparece ali? Moisés representando a lei e Elias representando porque Elias é o grande representante dos profetas. Não é à toa que João Batista veio no espírito de Elias, que Elias é o profeta. Só um detalhe de Elias: Elias era tanto o profeta que ele dominava dois elementos, o fogo e a água. E ele dominava tanto que fogo na água não apagava, pegava mais fogo ainda. E não é água no fogo, é fogo na água. Põe água que vai descer fogo e vai apagar o fogo que nada, é aí que vai pegar mais. Esse é Elias, para não falar outras coisas, mas inspirado pelo Espírito. Olha a descrição que Tiago faz dele. Dentre tantas coisas, Elias é descrito como: Elias era homem. Ah, pastor, mas ele era um homem diferenciado, fora da curva, acima da média. Para não ficar dúvida, Tiago ainda diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: Elias era igual a você. Sabe qual a diferença de Elias? É o que vem agora. E orou, e porque orou, Deus fechou o céu, e por 3 anos e meio não choveu. Para lá, pera lá. Ô meu irmão, imagine ficar 3 anos e meio sem chuva. Você acha isso bom ou ruim? Está em dúvida? Vai lá. É bom ou ruim? É péssimo. Imagine o povo: por que não está chovendo? O culpado é um homem aí. Quem? Ah, ele vai passando lá. Aquele? É. Mas por que ele é culpado? É porque ele tem uma chave que quando ele usa, ele é capaz de fechar o céu pelo lado de dentro. Mas o detalhe é agora. Aí Tiago diz: e passados 3 anos e 6 meses, Elias orou. Aqui está o segredo. Outra vez. E porque orou outra vez, Deus abriu os céus e a chuva voltou a cair. Você crê que Deus está falando aqui nessa noite? Elias está na mesma linha do salmista que diz: porque ele atendeu a minha oração ontem, é por esse motivo que eu vou orar hoje de novo. Elias entendia que a resposta da oração de ontem não é garantia da resposta de hoje. Por isso a palavra de Deus para nós da igreja brasileira é: ore outra vez, e depois outra vez, e depois e outra vez, e outra vez. Ore de novo, ore de novo, ore de novo. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Toque a pessoa que está do seu lado e diga:
Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta noite? É orar de novo. Eu não vou cansar vocês. Mas o que é que o salmista recebeu de tão especial? Faz um esforço aí. De tão especial que ele diz: que darei. Faz um esforço aí. Que darei. É muita coisa que ele recebeu. Eu vou ficar só com uma. Verso 3. Olha o que ele diz no verso 3. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Olha bem para cá. Ele está se lembrando do passado, e dentre tantas coisas ele se lembra. Eu estou me lembrando de um período da minha vida em que as cordas da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto com as cordas da morte e tristeza com a angústia do inferno. Olhe para cá. É mais ou menos isso aqui. Ele olha para os seus pés amarrados. Ele diz: vou usar as mãos para desatar o nó. Quando ele olha para as mãos também estavam amarradas. Preste atenção aqui. Veja se não é a repetição do Salmo 40. Não desvie o olhar por nada. Esperei com paciência pelo Senhor. Olha isso. E Ele inclinou-se para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Esse é o som de quem já se encontrou na história. Esta é a nossa história. Olha isso aqui. Esperei. Por que ele espera? Não é porque ele quer. Ele espera porque onde ele estava, ele não tinha outra alternativa. Os pés estavam mergulhados num charco de lodo, e não tinha como sair com os próprios pés. Então ele olha e diz: eu não consigo me tirar daqui. O jeito é esperar alguém que possa. E enquanto eu esperava, ele me olhou. Quando ele me olhou, eu clamei. Quando eu clamei, ele me ouviu. E como é que você sabe que ele ouviu? Porque ele me tirou de onde eu estava e me colocou onde eu estou hoje. Só um outro detalhe, só mais um. Diga bem forte: inclinou. Não, isso não é forte para Gideões, não. Diga: inclinou. Vamos melhorar. Diga: olhou. Agora mais forte ainda, diga: ouviu. Tirou. Para gravar, diga: olhou, ouviu, tirou. Para eu olhar para alguém, eu consigo olhar à distância. Daqui eu olho quem está lá atrás. Para eu ouvir alguém, eu ouço à distância.
Tanto que os irmãos estão lá e estão me ouvindo falar daqui. Agora, para eu tirar alguém de lá e colocar aqui, não pode ser a distância. Eu tenho que sair do meu lugar. Eu tenho que ir até lá, entrar onde a pessoa está, estender a mão e tocar para tirar. É isso que o salmista falou. Ele me olhou de longe, ele me ouviu de longe, mas de repente ele começou a se mover do lugar que ele estava. Ele veio no lamaçal que ele estava. Ele colocou a mão na lama, não se sujou, me tirou de lá e colocou os meus pés sobre a rocha. Como é que tem crente que não reage a isso? Essa é a tua história, essa é a nossa história. Nós vamos encerrar aqui. Me tolere mais 5 minutos. E deixe-me subir no ombro de um gigante agora. Porque quando a gente quer chegar mais longe, a gente tem que subir no ombro de quem é maior do que nós. Aleluia. Charles Wesley, eu acho isso lindo. Irmão de John Wesley, que diferente de seu irmão, não era lá tão teólogo, era mais poeta e compositor. Quando Charles Wesley comentou esse salmo, sabe o que ele disse? Quando Deus desatou o nó, quando Deus quebrou as cordas da morte que cercava o salmista, e o salmista viu aquelas cordas no chão, olha o que Charles Wesley disse. O salmista pegou as mesmas cordas e disse: eu vou usar as cordas que me prenderam ao pecado e vou usá-las para me amarrar em Deus. É lindo demais. Ele estava dizendo o seguinte: até hoje eu fui preso ao pecado, a partir de hoje eu vou ser preso do Senhor. É o verso 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, onde Ele for, eu vou chegar. Onde Ele chegar, eu vou estar. Por quê? Porque agora eu sou um preso nele. Eu agora sou amarrado nele. Eu agora, vai lá, eu sou escravo dele. Eu vou dizer isso aqui, porque é o seguinte: nós seremos servos de qualquer jeito. Pastor Júlio Ribeiro, Paulo explica isso em Romanos. Nós seremos escravos de qualquer jeito. A questão é: você quer ser servo de quem? Do diabo ou de Deus? Do pecado ou da santidade? A diferença é esta: ser escravo do diabo é ser escravo para ser preso. Ser escravo de Deus é ser escravo para ser livre. Livre. Quer ver que é verdade? Olha o verso 8 para ver se não é verdade. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda.
Sabe o que é isso aqui? Eu estava prestes para cair, para nunca mais me levantar, mas antes que eu caísse, Ele chegou primeiro. E eu que era servo do pecado, eu que era servo do diabo, agora sou servo da liberdade, sou servo de Deus, e eu sou livre. Onde estão os livres aqui? Levante a mão e dê o melhor brado de glória que você pode. Eu vou encerrar aqui. Aí tá bom de pregar aqui. Vou encerrar aqui. Quer ver que é verdade? Eu estou no meu horário. João 10, versículo 9. Jesus dizendo: eu sou a porta. Uau, meu Deus. Imagine um prédio em chamas e você dentro dele. Tudo que você quer encontrar é o quê? Uma saída. Jesus diz: eu sou. Eu sou a saída. Eu sou a luz piscando e dizendo: saída de emergência, porta de escape, porta de saída. Quem já entrou por esta porta, levante a sua mão. Olha isso, palavras de Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha o mistério aqui. E entrará e sairá. Não é um mistério? E entrará e sairá. Diga bem forte, pastor abençoado, diga: entra para sair. É que a gente está acostumado com o relacionamento que prende. Jesus diz: aqui não. Aqui você não entra para ficar preso. Aqui você entra para ser livre. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E vocês sairão, correrão e saltarão como bezerros livres, 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 livres. Com a permissão do pastor Gilmar, esteja em pé adorando ao Senhor. Diga bem forte: eu sou livre. Não, isso não é forte. Diga: eu sou livre. O que é ser livre? Ser livre não é ter liberdade para fazer o que quer. Ser livre não é liberdade para fazer o que deseja. Porque quem faz o que quer é escravo do próprio desejo. Ser livre é ser capaz de dizer sim para o que é para dizer sim, e não para o que é para dizer não. Deus já me libertou. Eu não sou mais escravo do pecado. Ele livrou o meu pé da queda. Como é que eu pago isso? Primeira coisa, e fico aqui: tomarei o cálice
da salvação. Que cálice é esse? É o cálice que era dado pelo chefe de família, que primeiro ele tomava e depois escolhia alguém para tomar. E quem era escolhido pensava: se ele que é ele tomou, quem sou eu para não tomar? Veio da mão dele. Eu não vou perguntar nem o que é, eu não vou perguntar nem se é doce ou amargo, porque se ele tomou e vem da mão dele, eu aceito tudo que vem da mão dele. O salmista diz: sabe como eu vou pagar a minha dívida? É como Paulo disse: eu sou devedor. E sabe como eu vou pagar? Eu vou entregar a minha vida e vou deixar-me gastar. É isso que Deus espera de você. Você que reconhece que Deus te tirou lá do charco de lodo, hoje o que Ele espera é: entregue tudo que você tem para a glória dEle, e Ele te honrará. E eu quero aqui convidar você que quer ser livre. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora? Eu sei que há alguém aqui, você que ouviu esta palavra e você entende que precisa desta liberdade. Onde está você? Permita que Deus corte essas cordas. Permita que Deus quebre esses laços. Saia correndo do teu lugar e volte para Jesus agora. Onde está você? Pela internet. Onde está você? Eu vou ser objetivo aqui. Onde está você que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Corra. O Senhor está te chamando. Onde está você? Onde está você? Aqui está a primeira vida preciosa para Jesus. Faça festa, porque pelo menos no céu, se é para aplaudir, dê glória a Deus também. Dê glória a Deus. Onde está a segunda vida? Aqui está a segunda vida preciosa para Jesus. A terceira vida para Jesus já está aqui. Deus está quebrando o laço agora. Onde está a quarta? Onde está a quinta vida para Jesus? Eu sei que há mais alguém. Onde está você que deseja ser livre? Livre. Aqui está a quinta vida preciosa. Ali está chegando a sexta vida preciosa para Jesus. Bom, era para fazer muita festa, meu irmão. Aqui está chegando a sétima vida para Jesus. Era para fazer muito barulho. No céu tem festa. Onde está a oitava? Aqui está a oitava vida para Jesus. Cadê a nona vida para Jesus? Na verdade já são 9. Onde está a décima? Faça o esforço, não vai embora agora não. Fica para batalhar. Esse é o bom combate. É o combate que vale a pena. É o combate que vale a pena. Onde está a 11ª pessoa? Eu vou encerrar aqui, mas deixa eu encerrar dizendo isso para você. Jesus nos conta 3 histórias em uma. A de uma ovelha que se perdeu fora do aprisco. A de uma dracma que foi perdida dentro de casa, e a de 2 filhos, um perdido dentro de casa
e outro fora. Uma das máximas dessa história é: não é o lugar que define a sua condição. É possível estar em casa e na condição de perdido. Uma outra lição: o pastor foi atrás da ovelha, a mulher foi atrás da dracma, mas o pai não foi atrás do filho. O pastor foi atrás da ovelha porque a ovelha se perdeu por inocência. A mulher foi atrás da dracma. Aqui está mais uma vida. A mulher foi atrás da dracma porque ela foi perdida por negligência. E o pai não foi atrás do filho, porque os pés que te levam para longe de Deus são os mesmos que tem que te trazer de volta para Ele. Eu vou te chamar pela última vez. Este laço que te prende no teu lugar, isso, venha. Deus já quebrou o laço. O diabo não vai cirandar com a tua história, não vai. O diabo não vai manchar a tua história, não vai. Deus reescreve a tua história hoje. Eu te chamo a última vez. Existe aqui mais alguém que precisa se reconciliar agora. Eu te dou 40 segundos. Aqui, ó, 95 pessoas estão aceitando a Jesus pelo YouTube agora. Você tem 15 segundos. A corda que te amarrava já foi quebrada. Agora depende de você. Saia do teu lugar agora. Deus quer enxugar os teus olhos e te livrar da queda. A igreja está feliz por essas vidas. 95 mais 12, 107. Vale o glória a Deus por isso. Vale o glória a Deus por isso. Já foi para 118 na internet. Com mais 12, 130. Vale o glória a Deus por isso. Pastor Gilmar, eu respeito o senhor demais. E é justamente por eu respeitá-lo que eu acho que quem tem o direito de orar por essas vidas é o senhor. Estou com muito respeito. Eu quero pedir que o senhor nos conduza nesta oração em favor dessas vidas. A igreja está feliz e os livres podem dizer glória a Deus.